queridos seguidores! Hoje eu trago uma análise fílmica de um filme que está muito cotado, inclusive, para ganhar o Oscar de 2021 e já ganhou 2 Globos de Ouro. Eu não vou me estender com detalhes sobre como foi a produção desse filme, porque eu já fiz uma gota de cinema e psicanálise entre 3 minutos, a gota 19, onde eu falei mais sobre essa questão técnica desse filme que eu vou falar agora, que é o Nomadland. É um filme de 2020, dirigido por Chloé Zhao e coproduzido pela Frances McDormand. Bom, o filme, só pela atuação da Frances, ele já valeria a pena, porque ela está realmente impecável, ela está com uma atuação indiscutível e muito profunda, muito tocante, inclusive nos levando a refletir sobre muitas questões que eu creio que sejam importantes a gente colocar aqui, né, nessa análise fílmica, e que eu tenho visto muitos críticos falarem. Eu vou, de repente, complementar com as minhas questões pessoais, né, como psicanalista, como cinéfila, e a gente, cada um sempre tem alguma impressão a mais para colocar, né, sobre algo que a gente assiste. Bom, o filme fala sobre a vida dessa personagem, a Fer, vivida pela Frances. Eu esqueci de comentar, a Frances já ganhou 2 prêmios, 2 Oscars, como melhor atriz. Um ela ganhou pela participação em Fargo e o outro Oscar ela ganhou no 3 Anúncios para um Crime. Gente, era uma atriz indiscutivelmente talentosa e que empresta realmente seu talento, seu corpo, sua voz, sua alma, seu olhar para esse novo personagem que é a Fer. Fer é uma mulher de mais ou menos por volta de uns 50 e poucos anos, que fica viúva, mora a vida inteira numa cidade, trabalha numa fábrica, o marido também trabalha nessa fábrica, e aí essa fábrica vai à falência, a cidade acaba morrendo mesmo, todo mundo vai embora da cidade, ela ainda fica um tempo lá, depois que o marido morre, mas chega um momento que acaba optando por sair também dessa cidade, porque não tem mais nada na cidade. E isso é uma característica de algumas cidades nos Estados Unidos, que devido à questão da falência mesmo, industrial, essas cidades acabaram sumindo. E a gente sabe que isso é muito consequência do neoliberalismo, né? E a falência dessas cidades e dessas famílias, e enfim. E Fer acaba decidindo por pegar um trailer e transformá-lo na sua casa. Ela fala no filme que ela não é uma sem-teto, ela é uma pessoa sem casa. Ela personaliza esse trailer, investe muito para torná-lo uma casa e sai pela estrada, inclusive fazendo alguns trabalhos sazonais, trabalhos para a Amazon, trabalhos para empresas que necessitam de profissionais para aquele momento do ano, né, sem nenhum laço empregatício. Nesse movimento dela pela estrada, ela conhece vários outros andarilhos como ela, inclusive as mulheres que ela fica mais amiga são andarilhas também, tanto a Linda May, né, quanto a Shen Kui, são andarilhas na vida real, né? Elas não são atrizes, elas fazem o papel delas mesmas. E um dos diálogos mais belos do filme é entre ela e a Shen Kui, que é uma doente terminal no filme, e fala sobre a beleza que ela vivenciou na vida, na natureza. É muito bonito o diálogo entre elas duas e muito profundo.
E aí, Francis vai fazer essa caminhada, né? Sem volta, sem expectativa, sem lugar para voltar. E aí eu queria colocar algumas coisas que eu acho que são interessantes. A gente vê muita solidão, mas a gente vê muita solitude também. Muitos andarilhos cientes da sua posição e até fazendo uma escolha dessa posição mesmo, né? De estar só, de viver sua vida, uns porque nem tem outra opção e outros porque querem, né? Como é o caso da Fer, que ela é sozinha, ela tem uma irmã que ela poderia, a irmã convidou ela para morar com ela, e depois ela acaba conhecendo uma outra pessoa no percurso, um amigo que também gosta dela e oferece a casa, né, que ele vai viver com o filho, para que ela, se ela quisesse, vivesse com eles lá, se ela desejasse. Então a gente vê que a Fer, ela tem opção, se ela quisesse, né, de viver com outras pessoas, numa casa fixa, né, mas ela não quer isso, ela quer ter uma liberdade, ela quer ter esse nível de autonomia e até de solidão mesmo, por opção. Eu percebi que a Fer, ela não tem assim futuro, ela não tem em nenhum momento uma visão de futuro. Ela vive cada dia um dia, né? Ela vive numa cidade, trabalha naquela cidade, ganha dinheiro, vai para outra e assim ela continua a vida dela, né? Ela não tem planos nenhum para futuro, mas ela tem muita lembrança do passado. Ela lembra muito do marido que é falecido. Ela fala, muitas vezes ela fala no pai dela, inclusive ela guarda uns pratos que o pai deu de presente com muito carinho. Então, assim, entre esse passado, né, e o futuro, tem um presente que a gente percebe que que a Fer está fazendo um luto ainda da vida dela, também que ela viveu, né? Uma mulher que viveu a vida inteira na mesma cidade, com o marido, fez um trabalho também a vida inteira, e agora ela não tem mais essa estabilidade, né? Ela não tem mais essa tranquilidade, né? Cada dia é um dia, cada dia é uma surpresa. Então ela está fazendo um luto dessa vida que ela levou, né? Praticamente, né? 50 anos ela já tem, e está fazendo luto também do marido, né? Dá para perceber que a Fer ainda não fez o luto da morte desse marido, ainda está muito ligada, e me deu a impressão que essa nova vida da Fer, esse viver nas estradas, esse morar num trailer, não ter um futuro, não ter para onde ir, é uma espécie também, faz parte também do processo desse luto em relação ao marido, em relação à cidade que ela viveu a vida inteira, em relação à casa que ela viveu. É como se ela estivesse passando por um processo de luto também, né? Não se sabe se ela vai viver isso para sempre, ela também não fala, né? Mas a gente percebe que isso tudo é muito importante para ela naquele momento. Talvez até para ela se reorganizar, para ela rever o que ela deseja, né? Porque também, uma coisa que eu achei assim, muito interessante no filme, é que a gente não vê ninguém falar em desejo, né? Desejo também é algo que sempre envolve muita coisa de projeção, né? De futuro. A gente não vê ninguém falando em desejo. A gente vê as pessoas sobrevivendo, né? A maioria, os andarilhos, são pessoas idosas, são pessoas que a gente pode dizer que são resto de um neocapitalismo, né? Que deixou muita gente sem dinheiro, nem para ter uma casa. A Linda May, por exemplo, fala que não tem como sobreviver com a aposentadoria dela. Não tem como sustentar uma casa para ela. Então, foi uma opção mesmo por sobrevivência. Ela fala isso, né? Que ela tá na estrada porque ela fica procurando trabalho,
e mora e trabalha, né? Mas a gente vê que é um grupo grande de pessoas, né? Real, o filme é baseado numa história real. Existem essas pessoas lá nos Estados Unidos, né? Mas a gente vê que não há assim um futuro. Há um estar no mundo, há um estar vivo e fazer, né? Fazer esse percurso. É isso que a gente percebe, né? E a gente vê que são pessoas realmente muito solitárias, como eu falei, mas percebe que eles estão bem com isso, apesar das circunstâncias, né? Mas há um desamparo, né? Há um desamparo muito grande. A própria fé, no momento em que ela tem um problema muito sério com a van, né? A van fica quebrada e ela tem que consertar essa van e ela não tem dinheiro, ela recorre à irmã. A irmã que ajuda, né, a consertar a casa dela, que é o único lugar que ela tem, né? Então, assim, fica para mim uma coisa muito de melancólica. O filme me passa uma melancolia, né? Apesar do filme trazer essa liberdade de ir e vir, uma autonomia, uma independência, mas me traz uma tônica também um pouco melancólica, né? Um pouco, não pela solidão, de forma alguma, como eu disse, nem pela solitude, que a gente também vê que é muito bacana em alguns casos, como a própria fé, mas pelo desamparo mesmo, de não ter com quem contar também, né? De serem pessoas que já não são jovens. A própria Skanky opta por morrer sozinha. É um filme muito bonito, porque leva a gente a refletir essas questões do real, né? Do corpo, da finitude, da necessidade de ter realmente condições para manter um lugar para se viver, né? Da dificuldade que as pessoas mais idosas têm em lidar com uma aposentadoria limitada e ao mesmo tempo de conseguir um novo emprego. Esses empregos são empregos sazonais, empregos difíceis, elas fazem muito emprego de faxineira, né, pela estrada. Então, assim, é um filme que nos leva a refletir sobre o capitalismo, sobre esse mundo tão difícil, né, que a gente vive e que a gente tem que sobreviver, né, e precisa de um lugar, pelo menos para morar, nem que seja uma van, nem que seja um trailer, né. Enfim, eu acho que é um filme que tem muitas chances realmente de ganhar o Oscar, porque é um filme que traz essa profundidade, traz essa crítica, né, aos Estados Unidos, que é um país tão rico, que tem uma parcela da sua população que está envelhecendo, que não tem condições de se manter, e que muitos aí estão vivendo aí num trailer. Não é só ver num trailer, ainda tem que trabalhar para poder viver, né? Ainda, porque não conseguem viver com as suas aposentadorias. Então fica aqui a dica, até breve. Se inscreva no canal, que a gente vai ter muitas surpresas em breve para os inscritos. Beijos!